Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da Oficina de Produção Executiva. Meu nome é Alessandra Cecílio, eu sou produtora cultural. A gente teve um primeiro vídeo agora falando um pouco sobre a produção executiva, o papel do produtor, a cultura no Brasil. Então, se você ainda não assistiu, o link está aqui para vocês. Volta lá, assiste, depois volta para cá. É uma série de 4 vídeos e essa oficina foi contemplada no edital da Lei Aldir Blanc do município de Lagoa Santa, Minas Gerais. Como eu disse no final do outro vídeo, eu vou compartilhar com vocês agora um pouco da minha experiência como produtora executiva no mercado privado. Eu trabalhei durante um tempo em uma produtora de Belo Horizonte em 2 funções diferentes de produção executiva. A primeira delas foi o que a gente chamava de produtor interno, que é o produtor que fica no escritório organizando o trabalho do produtor externo, que é o que vai executar os projetos e os eventos culturais. Essa produtora não era só de eventos culturais, mas por uma questão de afinidade eu fui trabalhar na área de projetos socioculturais, eventos socioculturais, socioambientais, e a minha função lá era fazer uma ponte entre o cliente, o proponente, e o produtor que executaria na ponta a ideia do proponente. Eu trabalhei com eventos literários, trabalhei com eventos culturais, musicais, eventos ambientais, e a gente ficava responsável por fazer as planilhas, fazer os orçamentos, organizar os orçamentos dentro do valor aprovado pelo cliente, fazer o cronograma, definir datas, fazer contato com fornecedores, organizar todo o checklist do produtor de campo, né, que vai executar o projeto, reuniões com esse produtor ou com esses produtores que iam para campo e o acompanhamento à distância do que estava acontecendo naquele evento, porque depois esse produtor voltava com seu relatório final para a prestação de contas para o cliente. Então, essa foi a primeira função que eu exerci dentro dessa produtora. Na sequência, eu fui para a produção de campo, produção executiva em campo. Então, troquei de papéis. Um produtor assumiu a produção interna e ele fornecia para mim informações para que eu pudesse executar os projetos. E aí dentro desses projetos a minha função era pegar todas essas informações que o produtor interno me passou, cronograma, orçamento, os fornecedores, o checklist que a gente já tinha conversado sobre, e para campo executar. E como é que era essa execução? Uma das execuções que eu fiz foi um projeto da Fundação Vale de incentivo à leitura, e a gente tinha que levar para os locais já definidos pela Fundação Vale um autor, uma mala de livros e todo o equipamento de produção executiva para o evento em si. Então o evento era contação de histórias, reunião com professores e gestores das escolas locais para implantar um projeto de incentivo à leitura, e essa mala de livros era doada para essa localidade. Na época que eu estava lá, a gente foi para o Maranhão, uma escola no interior do Maranhão, em São Pedro da Água Branca, uma cidade muito pequenininha, lá na ponta do Brasil. É uma dessas cidades que a gente tem a impressão de que voltou no tempo, de tão pequenininha que é. E eu saí então de Belo Horizonte, fui ao Rio de Janeiro fazer a encomenda da mala de livros. A gente já tinha uma curadoria feita anteriormente com a seleção desses livros, com o convite da autora que iria fazer a palestra e contar a história. Então, a função do produtor executivo de campo, né? Rio de Janeiro, um projeto social fornecia a maleta de livros para colocar os livros,
Os livros iam para a produtora de Belo Horizonte, então eles viajaram comigo do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte para o Rio, para organizar essa maleta, Rio de Janeiro, Maranhão, para fazer a execução do projeto lá. Então ia comigo a maleta de livros, os livros selecionados, a parte de comunicação visual do evento, banner, enfim, cartaz, o que a gente tivesse decidido com o cliente, equipamentos de som, equipamentos de iluminação, dependendo do evento. E a minha função então era chegar 2 dias antes no local, verificar os espaços todos, onde iriam acontecer todas as ações, então conhecer a escola, conhecer a diretora da escola, os professores, os alunos, quais séries iam receber a contadora de histórias, se ia ser dentro da sala de aula mesmo ou no pátio, se ia ser antes ou depois do lanche, ou se eles iam parar para lanchar, explicar quantos livros seriam doados, ver se algum aluno gostaria de dar algum depoimento, deixar tudo preparado para no dia anterior ao evento receber a autora convidada daquela edição no hotel. Então esse hotel também já tinha que estar resolvido lá na produção anterior, qual hotel, quantas diárias, que tipo de quarto, com alimentação, qual alimentação. E aí eu recebi essa autora e no dia seguinte execução do evento. Então tudo organizado, horário marcado para chegar bem antes do horário da contação de histórias, para montar tudo, organizar a iluminação, organizar a sonorização com microfone, sem microfone, onde que coloca o banner, onde que vai ficar a mala de livros, onde que fica melhor para tirar foto, onde que as crianças vão sentar. E, ao mesmo tempo, um pouco mais tarde, teria a roda de conversa com os professores. Então esse espaço também tinha que estar organizado e já pronto para a autora sair de uma parte do projeto e ir para outra parte, que era a roda de conversa. Então esse trabalho de produção executiva de campo era basicamente esse: organizar tudo, deixar pronto, acompanhar a execução e depois disso eu também responsável pela desmontagem, pelo retorno da autora para a sua cidade de origem, pelo meu retorno para Belo Horizonte com os equipamentos, com todo o relatório, com as fotos, para chegar no escritório e organizar um relatório, organizar as fotos e montar a prestação de contas para o cliente final. Essa prestação de contas entregue para o produtor interno, que era o contato direto com o cliente, e assim a gente ia fazendo, a partir das demandas dos clientes da produtora, a gente ia organizando dessa forma, um produtor interno, um produtor de campo. E a gente fez um evento uma vez com o SESC, o evento Mesa Brasil, que também demandou uma logística de transporte complexa em várias cidades do Rio de Janeiro. Tive que ir muitos dias antes para poder entender aqueles lugares, que eram lugares que eu não tinha conhecido ainda, as distâncias entre as cidades, contratar fornecedores locais, grupos artísticos locais, visitar o espaço onde seria feito o evento, conhecer a equipe do Mesa Brasil para entender a proposta deles, né? Então é mais ou menos disso que trata essa oficina. Como seria uma produção executiva. No primeiro vídeo a gente falou da importância do planejamento desde a elaboração do projeto, um pouco do papel do produtor, e agora nesse vídeo eu estou falando então um pouco do que é a produção executiva na prática. Nesse caso eu estou falando de projetos socioculturais e socioambientais de uma produtora privada, que é uma das funções, uma das possibilidades de atuação do produtor executivo dentro do mercado privado, né? Então essa foi a minha experiência, um pouquinho da minha experiência nessa produtora, tanto interno como externo, e eu espero que sirva de exemplificação para vocês um pouco do dia a dia do produtor executivo. Vamos falar um pouquinho das etapas de uma produção?
Então a gente tem lá, normalmente, projetos divididos em pré-produção, produção, pós-produção, divulgação e administração. Falei um pouco disso também na oficina de elaboração de projetos. Como eu disse para vocês, é tudo muito linkado, uma coisa está ligada à outra diretamente. Então, a gente sempre vai voltar um pouco para relembrar o que foi a oficina de elaboração de projetos e aqui também. Então, vamos lá, cada uma dessas fases. Essas etapas podem ser vistas em vários modelos de orçamento que acompanham os editais. Vocês criando o hábito de observar os editais que estão sendo lançados, ou se você já tem esse hábito, vocês já perceberam que a divisão de etapas aqui é a mais encontrada nos editais. A definição de quais atividades fazem parte de pré-produção e pós-produção depende do projeto, tá, gente? Tem alguns exemplos aqui que podem ser adaptados à realidade de cada projeto. Então a gente tem aqui a etapa de pré-produção. Nessa etapa pode entrar, por exemplo, contratações de equipe principal, pesquisas que podem ser feitas ou que precisam ser feitas relativas ao projeto, ao conceito do projeto, reuniões de planejamento, entre outras atividades que você pode, na verdade, entender essa fase como uma fase de preparação para a execução. Então tudo que se encaixa em atividade de preparação para a execução, você encaixa na pré-produção. A etapa de produção, que é onde o projeto realmente se desenvolve, né? E aqui a gente está falando de projetos enviados, inscritos e aprovados em editais de verba direta, por isso que eu coloquei ali a execução do que foi proposto e aprovado. E aí tem aqui locação de equipamento, locação de espaço, contratação de fornecedores, ensaios, visita técnica, criação de material de divulgação, além da realização em si, né, do objeto da sua proposta aprovada, que pode ser um espetáculo, um show, uma oficina, enfim, o que foi proposto no projeto. A pós-produção é nessa fase que tem as ações finais, como a elaboração de relatórios, reuniões de avaliação, é muito importante ter, para ver o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar no próximo, né? E a organização da prestação de contas, que, se tratando de editais de verba direta, cada edital tem a sua regra de prestação de contas. Assim como no caso da produtora que eu citei agora, cada cliente tinha a sua exigência de prestação de contas e a gente tinha que cumprir com aquilo. Aqui na etapa de divulgação, é onde você vai definir quais veículos e materiais vão ser utilizados na divulgação do seu projeto, o mais detalhado possível, tá? Quais serão suas estratégias de comunicação para essa proposta? Na fase de administração, você inclui atividades de despesas administrativas, por exemplo, material de escritório, gasto com telefone e internet, correio, outros tipos de entrega, outros tipos de material de consumo, tudo isso é entendido como administração. Algumas atividades podem acontecer simultaneamente, né? A gente falou sobre isso mais cedo. Várias delas começam ao mesmo tempo e às vezes uma termina antes, a outra termina depois. Nem tudo é linear, né, na execução de um projeto. E é importante ter uma visão global do projeto enquanto produtor executivo para identificar o que é preciso acontecer durante todo o projeto e o que vai acontecer pontualmente, dentro de alguma dessas etapas que a gente falou agora. Então, por exemplo, um coordenador, ele é contratado lá na pré-produção, que ele faz parte da equipe principal, e ele desenvolve seu trabalho durante todas as outras fases do projeto. Ele está coordenando. Um fotógrafo, por exemplo, ele pode ser contratado para uma ação pontual dentro da fase de produção. E aí vai depender do seu cronograma, do seu planejamento. Esse fotógrafo vai trabalhar de tanto a tanto, fazendo registro disso e disso. Então, o contrato dele, prazo determinado, dentro da fase de produção. O profissional, para elaborar sua prestação de contas, se for o caso, vai ser contratado lá na fase de pós-produção. Depois que você já executou, reuniu a documentação, você pode sim convidar um profissional para fazer parte da equipe que vai ficar responsável
por elaborar a sua prestação de contas. E aí você, enquanto produtor, ir em contato com toda a equipe, com o proponente, com o coordenador, definir em cada função onde que ela se encaixa naquelas fases de pré-produção, produção e pós-produção. Outros tópicos que eu acho importante que a gente considere, esse tema é um tema muito amplo, a gente não vai conseguir falar de todos os detalhes aqui, então eu resolvi reunir o que eu considero mais relevante nesse momento, mas, mais uma vez, dizendo que a gente pode conversar, vocês podem comentar, podem mandar e-mail para a gente continuar conversando sobre isso, são muitos detalhes mesmo, e essa oficina é uma tentativa de trazer um pouco do universo da produção executiva para vocês. Orçamento. Desde lá da elaboração do projeto, a planilha tem que ser pensada de forma a deixar claro como que cada item tem ligação com o projeto e é essencial para a sua execução. Eu acabei de falar, por exemplo, da contratação de um fotógrafo. Então, lá no orçamento, você tem que deixar claro, lá na descrição da despesa, como que a contratação desse fotógrafo é importante para a execução do projeto. Onde ele está linkado a qual fase, a qual etapa, a qual atividade, por que esse profissional é importante dentro do projeto. E aí, quando o orçamento foi inscrito no edital, foi aprovado e foi para o mundo real, é interessante você criar um planejamento de saídas de recursos para facilitar o seu controle. Então, dentro do seu cronograma, do seu checklist, das pessoas que têm que ser contratadas, dos fornecedores, dos produtos que têm que ser comprados, é interessante que você faça um cronograma de pagamentos. Em que data que eu tenho que pagar o fotógrafo? Em que data que eu tenho que contratar mesas e cadeiras? Em que data que eu tenho que estar com o figurino pronto? Em que data que eu tenho que comprar o tecido? E quanto que custa cada coisa? Para você ter um controle rígido de saídas de recurso, porque isso está diretamente ligado à sua prestação de contas lá no final. E o cronograma, a gente vai falar de cronograma o tempo todo, porque ele é que dá o ritmo do projeto, né? Você sabe quanto tempo o projeto dura, quanto tempo dura cada etapa, cada atividade. Então, é muito importante que ele esteja desenhado a partir do prazo de execução definido pelo edital. Lembrando que nós estamos falando de execução de projetos aprovados em editais. E o edital tem um prazo definido. Então, o seu cronograma tem que estar dentro desse prazo, e você tem que conseguir cumprir o objeto do seu projeto dentro do prazo que o edital te deu. E fazer um cronograma viável, que também vai ser avaliado lá na hora da aprovação ou não. Então vamos lá, orçamento, cronograma e checklist devem ser revisados quantas vezes forem necessárias, inclusive durante o processo, tá? Mais de uma pessoa deve ler, reler, até que o proponente esteja seguro de que chegou no ponto ideal. Lembrando que o proponente pode ser o produtor pode ser o proponente, essas figuras podem se misturar dependendo do projeto. Mas o importante é que o responsável pelo projeto esteja satisfeito com o cronograma, com o orçamento e com o checklist o tempo todo. Então vamos rever, aqui pode melhorar, aqui não deu certo, como que corrige? São 3 documentos que o produtor executivo tem que ter em mãos o tempo todo e compartilhar com a equipe toda. A equipe tem que saber quanto tempo tem para fazer, quanto dinheiro tem, quais são as etapas, as ações da função daquela pessoa. O ideal é que todo mundo saiba de tudo para todo mundo se ajudar. Prestação de contas e documentos comprobatórios. Vamos falar um pouco disso agora. Então vamos lá, cada edital traz um modelo de prestação de contas que deve ser seguido, dizendo quais documentos têm que ser apresentados. E aí, é claro que é muito importante ficar atento ao que o edital pede que você envie ao final do seu projeto, mas independente disso, é importantíssimo arquivar toda a documentação do projeto. Não só porque pode servir de memória para a execução de outros, entender como foi executado um, para executar o outro melhor ainda,
mas porque o responsável por aquele edital pode solicitar esses documentos a qualquer momento. E o prazo mínimo que eles solicitam que você guarde esses documentos é de 5 anos. Então é importantíssimo. Contrato, nota fiscal, recibo, relatório, foto, todo o registro que você tiver do projeto, arquivado de forma organizada e de fácil acesso. Então vamos lá, na prática, produção executiva na prática. Cabe ao produtor. Eu falei que lá no início eu estava falando resumidamente a função do produtor, tá lá no primeiro vídeo, para quem não viu ainda. Aqui está um pouco mais detalhado e ainda não tem tudo, tá? Vamos lá. Organizar a checklist, contratação, checar o cronograma, garantir que o cronograma seja cumprido, organizar as equipes, acompanhar o desenvolvimento do projeto como um todo, visão global, orientar os fornecedores e prestadores de serviço, realizar pagamentos, definir ou definir algum responsável por isso. Você pode dividir essa função com alguém, mas você tem que saber o que está acontecendo. Organizar a documentação dos projetos, nota fiscal, contrato, comprovantes e todos os outros que um projeto gera, mesmo normalmente. Garantir que as funções que foram definidas estejam sendo realizadas, garantir a realização do objeto da proposta, sempre ficar atento se a minha proposta realmente está sendo cumprida do jeito que ela foi escrita e aprovada, acompanhar os registros em foto e vídeo, acompanhar o processo de comunicação e divulgação, realizar as reuniões de trabalho, garantir que o orçamento aprovado esteja sendo executado, organizar a documentação de prestação de contas e, em alguns casos, elaborar e encaminhar a prestação de contas e relatório final. Em alguns projetos, o produtor também faz essa função. Lá no final, ele também elabora e encaminha relatório e prestação de contas. Tudo vai depender lá do planejamento, na sua elaboração, de qual equipe você determinou que vai trabalhar no seu projeto. E qual que é a função de cada pessoa dentro do projeto. Importantíssimo, apesar de ser responsável pela execução, o produtor não precisa trabalhar sozinho. É importante ter uma equipe de confiança, obviamente, para você dividir as tarefas com essas pessoas. Mas, de qualquer maneira, o produtor executivo tem que ter a visão do todo, tem que organizar tudo, garantir que tudo esteja funcionando, mesmo que esteja dividindo função com mais pessoas. Vou compartilhar com vocês agora a fala de um professor meu, Paulo Agostinho. Eu sou produtora de formação e ele, em uma das aulas, falou pra gente essa frase e eu nunca mais esqueci. Que é o seguinte: um produtor só terá certeza de que ele é bom quando conseguir, no dia do evento, no dia da execução do projeto, só observar. Observar as coisas acontecendo, as coisas fluindo, as pessoas trabalhando e depois só comemorá-la no final. Então essa é uma meta a ser alcançada, né? Se alguém já tiver conseguido, compartilha comigo. É muito difícil que nada dê errado, né? Que você não tenha que intervir em momento nenhum, mas é uma meta a ser alcançada, né? Você planejou super bem, treinou sua equipe, se reuniu e no dia é só tranquilidade, tudo acontecendo do jeito que foi planejado. Vamos ver se alguém compartilha aí nos comentários se já conseguiu alguma vez chegar nessa meta aí. Vamos lá, pontos relevantes para uma execução tranquila e eficiente. Vamos tomar como exemplo aqui um projeto que tenha como objeto a realização de uma apresentação artística em um teatro ou casa de show. Ou seja, um evento, um projeto sendo realizado em um espaço fechado, tá? Eu vou passar para vocês agora alguns pontos que eu acho relevantes para que vocês tenham uma produção executiva mais tranquila. E a gente vai tomar como exemplo uma proposta na qual o objetivo é a execução de uma apresentação artística em um teatro ou uma casa de show, ou seja, em locais fechados, tá? Então são alguns tópicos que são importantes de serem vistos, não são todos, mas dá para ter uma ideia. Locação do espaço. O que a gente precisa pensar na hora de fazer uma locação de espaço?
Antes da contratação, conhecer a legislação da cidade, sobre a realização de eventos em locais fechados. O Corpo de Bombeiro tem regras específicas para eventos, então lá no site vocês conseguem saber que regras são essas. A Prefeitura também tem as suas normas específicas. Uma pergunta importante, o espaço tem alvará de funcionamento em vigor? Tem laudo de aprovação do Corpo de Bombeiros? Tem uma boa sinalização de saída de emergência, de banheiro? Então, antes de fazer qualquer locação de espaço, visita técnica, solicitar documentação, ver como é que está o registro do espaço. É um espaço acessível para pessoas com necessidades especiais, como idosos ou pessoas com mobilidade reduzida? Se não for, é possível fazer algum tipo de adaptação no espaço? Lembrando que a gente já falou algumas vezes nas duas oficinas sobre acessibilidade. E a gente precisa pensar cada vez mais em tornar os nossos projetos acessíveis para todos os públicos, né? A gente tem também a logística de transporte, conhecer bem o espaço que você está contratando e os arredores, pensar no transporte da equipe, dos materiais e dos equipamentos, o estacionamento, quais são os horários permitidos para cada atividade naquele local, regras de utilização do espaço, entre outras coisas que você pode colocar aqui no checklist de transporte. De alimentação, o que será servido, onde vai ser produzido, qual é a distância entre o fornecedor da alimentação e o local do evento, vai ter alimentação para o público, se tiver, quais são as normas de vigilância sanitária daquele município, daquela localidade, no caso de servir alimentação para um grande número de pessoas. Eu vou precisar de uma equipe de cozinha ou de garçons? Quem vai ficar responsável pela alimentação da equipe dentro e fora do camarim? E alguém tem alguma restrição alimentar? Isso também é importante, tem a ver com o bem-estar das pessoas, né? Então, o produtor executivo ou alguém que ele determinar para essa função tem que tentar responder todas as perguntas e também algumas outras que podem ser inseridas aqui de acordo com o contexto. A gente tem a logística do público, né? Então tem algumas perguntas aqui. Vai ter bilheteria? Venda de ingresso online? Distribuição de ingresso em algum ponto específico da cidade? Contagem de público, que é importante porque vai lá para o seu relatório final, quantas pessoas estiveram no seu evento. Alguma restrição de público no seu projeto, na sua proposta? Classificação indicativa? Tem? Regras de circulação de público no local que você vai realizar? Quem vai ficar responsável por orientar esse público? Quais materiais de comunicação e sinalização vão ser utilizados para facilitar essa orientação do deslocamento do público dentro do espaço? Em quais locais eu posso afixar esse material? Dependendo do espaço que você alugou, pode ter restrição, né? De repente não pode colocar direto na parede, tem que fazer alguma coisa pendurada, enfim, tem que ver onde que você pode afixar o material de uma forma que ele funcione para o público. Vai ter controle de fila? Tem algum tempo de tolerância para entrada, para essa apresentação? Tem transporte para o público? Se tiver, como que é feito esse transporte? Entre outras perguntas que podem entrar aqui, para você organizar o seu checklist. Logística de resíduos. E aqui a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade na questão ambiental. Como e para onde eu vou encaminhar os resíduos gerados pelo evento? Lixo orgânico, recicláveis, reutilizáveis. Como esse setor funciona na cidade onde será o evento? Tem coleta seletiva? Não tem? Tem associação de catadores? Que dia e que horas que passa o lixeiro? E a pergunta mais importante, como faço para gerar o mínimo possível de resíduos e destinar o mínimo possível para o lixo? Então, também faz parte do planejamento. Quanto de resíduo que eu vou gerar nesse evento? Eu posso reduzir isso? Eu posso diminuir isso? Eu posso reciclar ou reutilizar mais do que jogar no lixo? Tudo isso faz parte da sustentabilidade do seu projeto, do seu evento. Logística de hospedagem. Quantas pessoas vão ficar hospedadas na cidade? Quando que elas chegam? Quantas diárias eu vou precisar contratar? Quantos traslados eu vou precisar? Quantos quartos eu vou precisar? Alguém com necessidades especiais na equipe?
Qual o melhor custo-benefício de hospedagem nessa cidade? Vou contar para vocês uma experiência minha também, ainda naquela produtora de BH. E dessa vez foi em Brasília, a gente tinha que receber 10 escolas públicas do Brasil todo para participar de um concurso de cinema com premiação, e eram mais ou menos 10 pessoas de cada escola. Então aí você já vai fazendo a conta, eu tenho que receber 10 escolas com 10 pessoas de cada escola, mais a equipe de produção, mais a equipe que fazia parte da premiação, que era uma produtora de vídeo. Então a gente teve que definir em qual hotel eles iam ficar em Brasília, qual que ficava mais próximo do local do evento e qual que tinha um custo-benefício legal, que era confortável, que tinha uma boa alimentação, um bom atendimento e ao mesmo tempo tinha um preço bom. Traslado, a gente passou um dia inteiro no aeroporto com as vans, esperando as escolas chegarem, cada escola numa van sinalizada, direto para o hotel. No hotel tinha outro produtor esperando para receber essas pessoas, para encaminhar para os quartos, definir horário de lanche, horário de jantar, que horas que eles iam ter que acordar no outro dia para a gente estar no local do evento, city tour. Então é disso que eu estou falando aqui dessa logística de hospedagem, tá? E se for realizado em local aberto? O que muda, né? Basicamente, toda a estrutura que eu acabei de falar vai ter que ser montada lá no local. Imagina que vai ser feito num campo de futebol, ou numa praça, ou no espaço público amplo, né? Então, ó, portaria, bilheteria, banheiro, praça de alimentação, tenda, palco, rota de entrada e saída, extintor de incêndio, lixeira, camarim, ambulância, treinamento da equipe, tudo aqui nas mãos do produtor executivo para colocar o projeto no mundo real, tirar do papel e fazer acontecer. Então, nesse caso, para garantir o bom andamento do projeto com segurança para todo mundo, você tem que ter um bom planejamento, né? Então, nosso próximo vídeo, eu vou contar essa experiência minha para vocês com eventos culturais em espaços abertos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que a gente responde. O link de todos os vídeos das oficinas que a gente está disponibilizando vão estar disponíveis para você aqui embaixo. Lembrando que essa oficina foi aprovada no edital da Lei Aldir Blanc do município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada!